Muito bom dia, amados irmãos, na santa paz do Senhor. Amém. A paz de Deus, graça e paz, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais este momento da palavra, do maná celestial. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Sejam muito bem-vindos e que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Queremos agradecer a Deus por este dia de domingo, hoje dia 21 de junho de 2026. Que a graça do Senhor realmente esteja sobre nós em mais esse dia de domingo, que é dia de nós estar na casa do Senhor, assim também como nos dias de semana. Queridos irmãos, nós agradecemos a todos que são inscritos, os que estão chegando agora. Eu estou vendo que todos os dias está chegando alguém, e eu quero dar dizer para os irmãos, sejam muito, mas muito bem-vindos. Isso aqui é do profundo do nosso coração, irmãos, vendo esta família que nós chamamos, porque Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 27, é uma frase desse versículo dizendo: Cristo em vós, esperança da glória. É uma revelação de Deus profunda que Paulo teve quando ele estava falando dos mistérios que estavam ocultos pelos séculos e séculos. Mas agora nos foi revelado. E o que é essa revelação? Cristo em vós, esperança da glória. Meu querido irmão, esta porta você acha facilmente. É só se humilhar e dizer também, quando achou a porta, o Espírito Santo já está te convencendo, é só se humilhar e entrar pela porta da Igreja de Cristo Jesus. Não é uma denominação, mas é uma porta que o Senhor abriu para todos nós. Nós é que temos as nossas pequenas diferenças às vezes e achamos e discutimos por causa disso inutilmente, porque a Igreja de Cristo é dele. É uma porta que ele abriu. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você estiver abrigada nesta igreja de Cristo, que ele edificou na cruz, você está seguro, você não está confuso. Tu tens certeza absoluta de que estás andando com passos firmes em direção aos céus. Aqui nós temos as nossas denominações, aonde nos congregamos, aonde nos reunimos, mas que cada um, irmãos, entenda isso de uma vez por todas, que a Igreja de Cristo é a Igreja de Cristo. É dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, no sangue do próprio Cristo Jesus. O salmista Davi, no Salmo de número 122, tem lá 14 hinos, que é do Salmo 120 ao 134, que são chamados hinos dos degraus, ou cântico dos degraus. Eram cântico dos degraus, do Salmo 120 ao Salmo 134. Hinos ou cântico dos degraus. O povo ia subindo para Jerusalém cantando, louvando o Senhor. E no Salmo 122, ou seja, no hino de número 122 dos Salmos, dessinário chamado Salmos, está lá o hino 122, de autoria de Davi. E a primeira frase do hino, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com certeza ele não estava alegre, ele estava triste, ele estava aflito, muitas preocupações, muitas responsabilidades sobre ele,
muitas coisas com certeza estavam na sua mente, não é? E alguém passou e disse para ele em alta voz: Ei, rei Davi, vamos à casa do Senhor. E logo mais tarde ele contou isso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Onde é que estava edificada a casa do Senhor, Esther? A casa do Senhor estava edificada onde eles iam cultuar, onde eles iam subindo ali, cantando. Não tinha ainda sido construído o templo. Salomão construiu mais tarde, mas tinha o tabernáculo, onde estava ali dentro a arca do Senhor, que representava a glória do Senhor. Verdade. Estava ali. E eles então subiam e cantando esses hinos, louvando ao Senhor, porque eles iam, só que eles iam para uma Sião terrestre. Lá era Sião terrestre. E nós hoje, irmãos, como corpo de Cristo, igreja de Cristo, unidos, estamos subindo e cantando, devemos cantar do fundo da nossa alma, porque nós estamos indo para a Canaã celestial. E ali nos encontraremos todos um dia, irmãos. Ali nós vamos nos encontrar, nessa Sião maravilhosa. Mas temos aqui o dever, a responsabilidade e a alegria no nosso coração de cantar, salmodiar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração, sabendo para onde estamos indo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para continuar sendo igreja, corpo de Cristo, e unidos nós vamos subindo para Sião celestial. Aqui em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, ele deu alguns conselhos agora já para a igreja de Cristo estabelecida sobre a terra e os irmãos unidos para servir ao Senhor, mas sempre havia algumas dificuldades dentre eles e sempre há, irmãos. Por isso que a palavra de Deus é uma cartilha de ensinos. Ela nos ensina tudo acerca da salvação, do nosso comportamento nesse caminho daqui para Sião celestial. É uma passagem difícil, é uma passagem de dor, de aflição. Muitos não suportam e deixam o caminho, mas aqueles que perseveram, eles vão alcançar a glória eterna. Esses hinos do Salmo de número 120 ao Salmo 134 são hinos que eles cantavam subindo degraus, subindo para Jerusalém. Era difícil a subida. Tinha uns que vinham de mais distante, outros não. Tinha uns que tinham que passar pelo Vale de Baaca, que era um vale difícil de ser passado. Era um vale árido, seco, não dava para evitar, eles tinham que passar por ali, quem vinha daquela região. Mas eles passavam porque estavam olhando pela fé para Sião, que estava logo lá em cima. E nós, irmãos, temos que passar esse nosso vale de Baaca, que muitas vezes é muito difícil para ser passado, mas nós vamos alcançar. Amém. Paulo aconselhando aqui os irmãos de Éfeso, da igreja que estava em Éfeso, no capítulo de número 5, versículo de número 14, vou ler e você vai entender muito bem o que está escrito aqui. Por isso, diz: desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos seguindo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Mas nós vamos subindo. Agora ele dá outro conselho aqui, versículo 17, do capítulo 5 da carta aos Efésios. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
Qual é a vontade do Senhor? E não vos... qual é a vontade do Senhor? E ele diz no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora entra no assunto em que nós estamos falando desde o início da mensagem. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor no vosso coração. Versículo 20. Portanto, sempre, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O centro da nossa vida, irmãos, é o problema. Nós temos o começo, o meio e o fim. Como é que nós vamos passar esse vale, essa caminhada longa, essa jornada, sem louvar o Senhor? Ele espera de nós o sacrifício do louvor. Sacrifício do louvor com dor. É difícil, meu irmão. Cantar com dor, louvar o Senhor com dor, eu sei o que é isso. Passei por um vale assim e o Senhor me mandava cantar. A ponto do médico perguntar, o que é que o senhor está cantando, seu Fernando? O senhor está morrendo? Eu disse para ele, como é que eu disse, Esther? Estou cantando um hino. Hino de Sião. Estou cantando um hino de Sião. Veio direto na minha mente isso. Um hino de Sião. Hoje eu entendo o que eu estava falando. Doutor, o senhor não entende, mas eu entendo. Esse é o meu caminhar para Sião. Eu estou seguindo para Sião. Eu estou subindo Aleluia. Para Jerusalém celestial. Aqui, irmãos, no capítulo de número 3 de Colossenses, da carta aos Colossenses, já para nós encerrar, diz assim, Paulo aconselhando a igreja outra vez. Glória a Jesus. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, unidos, reunidos, cantando, indo na congregação, indo na igreja para servir ao Senhor, ensinando e ademoestando-vos uns aos outros, estando perto um do outro, dizendo assim, uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ou cantando no Senhor com graça em vossos corações. Não tem, irmãos, como nós sobreviver aqui nesse mundo se nós não viver unidos. Essa união de crentes em Cristo Jesus é esse corpo, igreja, corpo de Cristo. Ele tem uma cabeça e ele está sobre nós. A cabeça é ele, Cristo Jesus, e o fundamento também é ele. Então, irmãos, não temos como fugir disso. Nós precisamos oferecer para ele o melhor mesmo na dor, oferecendo sacrifício de louvor na dor. Acho que eu nunca tinha pronunciado essa frase. Oferecendo sacrifício de louvor para ele na nossa dor, na nossa aflição, na hora em que parece que tudo vai encerrar. Isso que esse testemunho que eu falei para os irmãos, agora em maio, fez 15 anos. Foi em 2011, quando eu estava morrendo por causa de um erro médico nas cirurgias de hérnias. E eu estava sendo levado para um outro hospital e saindo dali, porque ali eu estava morrendo. Fiquei com a minha barriga aberta por 120 dias, né, Esther? 120 dias. Passei por uma situação difícil. Eu deixei de viver por 3 vezes e eu via o meu corpo ficar ali e eu ia saindo. E de repente, como uma mão me empurrava e dizia, você volta para o teu corpo, porque eu preciso de você. E já fazem 5, 10,
15 anos e alguns dias que eu estou por aqui, louvando e exaltando o Senhor. Talvez se eu tivesse ficado murmurando ou me queixando contra o médico e com raiz de amargura, qualquer coisa assim, eu não teria sobrevivido. Mas eu cantei naquela hora da dor, na hora da aflição, hinos de Sião. O que é que o senhor está cantando, senhor Fernando? O senhor está morrendo? O médico me perguntou. E eu disse para ele, doutor, eu estou cantando hinos de Sião. Eu estava alegre, irmãos, tão feliz, com tanta paz que é inexplicável. A paz de alguém que alguém sente quando louva o Senhor, quando exalta o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ore conosco agora. Bendito é o teu nome, Jesus. Louvo a ti pela tua palavra. Ela é viva e santa, Senhor. Nós nunca sabemos, Pai amado, exatamente o que vamos dizer, mas quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, nós somos impulsionados, direcionados, Senhor, a fazer aquilo que tu queres que seja feito, dizer aquilo que tu queres que seja dito. Pai de amor, desperta os meus irmãos, desperta as minhas irmãs, desperta aquele que não vai mais na tua casa, está, Senhor Jesus, conformado com este mundo. Desperta ele, bate nele agora, Pai. Toca nele, Espírito Santo, para que ele se desperte e alguém passe por ele e diga, ei, vamos à casa do Senhor hoje. Pai de amor, ajuda o teu povo. É o pedido da minha alma, em nome de Jesus, para sempre. Amém, e amém. Amém, amém, amém. Amados irmãos, tenham um abençoado dia e amanhã, segunda-feira, a gente está por aqui outra vez querendo o Senhor. Nunca te esqueça, irmãos, na hora da dor cante, na hora da dor ore, na hora da dor fale com o Senhor e Ele vai te dar a alegria que você nunca sentiu antes, a paz que você nunca gozou dela antes, nunca participou dela, a paz que o Senhor te dá na hora da dor. Até amanhã, querendo o Senhor. Fique na paz do Senhor.